Olá, meus queridos alunos de Seguridade Social. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho aqueles benefícios que também são previstos na Lei Orgânica de Assistência Social, além do BPC, tá? Então a gente vai fazer uma abordagem sobre as situações que a Lei Orgânica ela traz como previsão e as regrinhas acerca do BPC, inclusive aquelas alterações que foram apresentadas nesses últimos 2 meses, em razão do cenário que a gente encontra com a pandemia por força do coronavírus, certo? Então, um primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é que, diferente do que muitas pessoas elas acabam pregando ou levantando, né, como eu até já coloquei em sala de aula, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, ele não é o LOAS, certo? LOAS, na verdade, é a Lei Orgânica de Assistência Social. E dentro da LOAS, nós vamos ter 5 espécies de benefícios ou serviços, que a gente vai chamar de benesses assistentes sociais, certo? Então, o primeiro é o BPC, que é o tão famoso, né, e conhecido por muitos, que é o pagamento, né, de um salário mínimo, em algumas situações específicas. Nós temos os benefícios eventuais, os serviços socioassistenciais, os programas de assistência social e os projetos de enfrentamento à pobreza, certo? Então, o que é que a gente pode observar? Eu vou ter a regrinha genérica acerca do BPC já prevista na Constituição, como nós vimos, né, nas nossas primeiras aulas sobre Seguridade Social, e a LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, ela vai trazer as situações específicas e pontuar como é que esse benefício ele vai ser pago ou não, tá? O primeiro aspecto que a gente tem que chamar a atenção é que o BPC ele não é uma aposentadoria, certo? As aposentadorias, elas são benefícios do regime de previdência. Aqui a gente está trabalhando o regime de assistência social. Por isso que ele é intitulado de benefício de prestação continuada. Então, ele vai ser um benefício cujo valor de pagamento é o valor de um salário mínimo mensal. Esse valor ele vai ser pago à pessoa com deficiência ou ao idoso que tenha 65 anos ou mais, desde que esse indivíduo ele comprove que não possui meios, né, de prover a sua própria manutenção ou tê-la provida por meio de sua família, tá? Então, alguns pontos a gente tem que levar em consideração. Primeiro, a idade para o idoso receber o BPC não é a mesma idade do Estatuto do Idoso, certo? O Estatuto do Idoso, ele coloca como idoso todo aquele que tiver mais de 60 anos, igual ou maior do que 60 anos. Para o benefício do BPC, eu preciso que o idoso tenha idade igual ou maior do que 65 anos, certo? Se a pessoa ela nunca contribuiu para a Previdência, tá? Se ela não tem nenhum tipo de socorro social, entre os 60 e 65 anos, ela faz jus a algum benefício? A princípio, não. Ela poderá receber o BPC se, naturalmente, ela compor o outro grupo, que é o grupo de portador, né, da pessoa com deficiência, ok? Além disso, a gente vai observar que o BPC, o seu regramento, ele vai chamar atenção sobre quem seria o seu grupo familiar, tá? Então, a gente vai imaginar o seguinte, eu não vou considerar apenas a renda do indivíduo, porque eu posso, sim, claro, ter um indivíduo que não tenha renda nenhuma, que a princípio ele teria direito a esse benefício assistencial, mas quando eu olho para o ambiente que ele convive, quando eu observo o seu núcleo familiar, eu percebo que a sua subsistência ela pode vir por meio de sua família, tá? Então, é analisada no requerimento do BPC a composição familiar. Essa composição familiar ela vai ser composta, regra geral, o requerente, cônjuge ou companheiro, se existir, pais, né? Na ausência deles, é possível que participe da composição madrasta ou padrasta, né? Irmãos, filhos, enteados solteiros, os menores que são tutelados, todos aqueles que convivem num mesmo teto com esse pretenso beneficiário do BPC, ok? Com relação ao portador de deficiência, aqui a gente vai ter um critériozinho que foi um pouquinho, digamos assim, modificado e alterado a partir da edição do Estatuto da Pessoa com Deficiência, já que em razão desse novo conceito trazido pelo Estatuto, a gente passa a indicar
que é deficiente, aquele que vivencia barreiras, né? Aquele que tem algum tipo de obstrução para sua participação efetiva na sociedade. O que nada tem a ver, genericamente, com uma capacidade intelectual, por exemplo, que nada tem a ver, genericamente, com a capacidade civil, tá? Então, a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, além de ter modificado, né, o nosso Código Civil, como nós sabemos, com relação às regras dos absolutamente incapazes, que agora são apenas os menores de 16 anos, ela também acabou trazendo uma modificação acerca do pagamento do BPC e várias outras que tratam sobre esse cenário de deficiência, certo? E a LOAS ela ainda vai considerar também uma situação que justifique o seu pagamento a partir do momento que haja uma espécie de impedimento de longo prazo para que o benefício, para que o pretenso beneficiário arque com o seu sustento. Tá? Então, esse longo prazo, ele pode se justificar, por exemplo, com o tratamento de uma doença grave, né? Então, por isso também há a possibilidade do pagamento do BPC para aquele que esteja impedido de realizar suas atividades por um longo prazo de, no mínimo, 2 anos, que é o que é chamado a atenção aqui. Tá? A gente vai ter ainda um outro regramento, que é um regramento bem objetivo, que trata da capacidade financeira, certo? Esse regramento da capacidade financeira, ele vai considerar a renda per capita do indivíduo no seu núcleo familiar. O que seria essa renda per capita? É como se você observasse a composição, certo, desse núcleo familiar, e a partir da composição desse núcleo familiar, você vai fazer um cálculo que vai considerar a renda por cabeça. Né? Então, você soma, né? Você tem uma espécie de somatório de todas as rendas, divide pela quantidade de indivíduos, certo? E a partir dessa divisão, se cada cabeça, cada indivíduo, ele corresponder a uma renda de até 1/4 de salário mínimo, então é possível a concessão desse BPC, certo? Genericamente, esse é o cenário. Tá? Se eventualmente eu tenho naquela composição familiar um portador de deficiência que exerce as atividades, por exemplo, na condição de aprendiz, ou eu tenho um idoso que também já recebe o BPC, essas rendas elas não entram nesse cálculo, certo? Nem de outro idoso com BPC, nem aquele deficiente que está recebendo remuneração na condição de aprendiz, ok? Então, os demais casos você vai somar para se chegar a essa renda per capita no valor de até 25% do salário mínimo vigente, tá? Então, assim, infelizmente, esse requisito, ele é um requisito bastante objetivo, certo? Então, quando ultrapassa, ainda que seja um patamar pequeno, né, uma porcentagem pequena acima desse valor, infelizmente, o benefício, ele não é pago, tá? No âmbito administrativo da Previdência Social, certo? Então, como eu coloquei para vocês, a gente vai ter esse cenário, né, de objetividade para o pagamento, né, do benefício apenas para aqueles que não ultrapassem, né, essa renda per capita de 1/4 de salário mínimo. Inclusive, nós já tivemos discussões jurisprudenciais, tanto no âmbito do STF, como também do próprio STJ, para tratar sobre esse cenário, certo? E aí, o que é que nós temos? Nós temos, na atualidade, uma possibilidade de mínima, né, de flexibilização em razão da jurisprudência, se um dos fundamentos acerca do sujeito seja relacionado à deficiência, ok? Porém, na hipótese de idoso e nos demais casos, a gente vai ter um cenário que administrativamente e também judicialmente não há, digamos assim, nenhuma espécie de flexibilização, né? Então, o valor ele é muito objetivo, então é como se ultrapassou, ainda que seja 1 centavo, 2 centavos, em tese o benefício ele não vai ser deferido, certo? Outra coisa que a gente pode observar é que esse benefício ele veio a partir de 91, né, com a Lei Orgânica de Assistência Social, para substituir aquilo que nós chamávamos antigamente, do regime de Seguridade Social, de renda vitalícia. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma espécie, né, de renda vitalícia, mas no âmbito de assistência social, cujo valor é pago pelo INSS,
tá? No valor do importe de um salário mínimo. Logo, eventual demanda judicial para pleitear o pagamento do benefício, ou para discutir o pagamento do benefício, ela deve ser proposta junto à Justiça Federal e o réu ele vai ser o INSS, que é a nossa autarquia previdenciária. E como eu já coloquei para vocês, não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial. Portanto, ele é intransferível, certo? E também não vai fazer jus ao abono anual. O que é que seria esse abono anual? É o que grosseiramente a gente conhece como o 13º salário, tá? Então, por exemplo, os aposentados e pensionistas, eles fazem jus a um 13º salário, que a gente vai chamar, né, na Previdência, de abono anual. Mas aquele que é beneficiário do BPC não tem direito a nenhum tipo de abono dessa natureza, tá? Uma outra situação, assim, que é bem interessante com relação a LOAS é a possibilidade do indivíduo em situação de rua também receber esse benefício, tá? E aqui a gente vai ter alguns regramentos específicos sobre como é que você vai compor, informar o núcleo familiar daquele indivíduo em situação de rua, né? Então, eu tenho, na verdade, uma espécie de socorro para um grupo populacional que é bastante vulnerável, né? Que normalmente já teve um rompimento, né, dos vínculos familiares, não tem uma moradia regular e, claro, sofre, né, inúmeras dificuldades. Então, a partir da concessão, né, de um benefício dessa natureza, haveria a possibilidade desse indivíduo ele chegar, né, no patamar, né, do piso existencial e uma garantia mínima de dignidade. Então, aqui eu vou considerar como família todos aqueles que compõem esse grupo de convivência com esses indivíduos, tá? Nós vamos considerar ainda, para o pagamento do BPC, se não for fundamentado na idade de igual ou maior do que 65 anos, a condição de portador de deficiência, né? Ou a condição de deficiente, perdão, de deficiente. Essa condição de deficiente, ela não vai ser fundamentada exclusivamente numa perícia médica, certo? Nós utilizamos aqui aquilo que nós chamamos de perícia médico-social. O que é que seria essa perícia médico-social? A perícia médico-social, ela não vai considerar apenas a condição de deficiente sobre o espectro médico, certo? Ela considera essa condição sobre todos os demais fatores que venham a influenciar a existência ou não de barreiras para esse indivíduo. Então, eu posso considerar fatores sociais, fatores econômicos, fatores pessoais, fatores ambientais, tá? E aí eu permito que outros meios de prova eles sejam utilizados para fundamentar essa concessão, tá? Inclusive na impossibilidade da perícia ela ser produzida, como é, por exemplo, o caso que a gente está vivenciando agora, né? Vocês já devem estar acompanhando os noticiários. Hoje, se houver a necessidade do pagamento de algum tipo de benefício, tanto previdenciário, como também esse benefício assistencial, que tenha como fundamento a incapacidade laborativa, a existência de algum tipo de patologia que impeça o indivíduo de exercer atividade remunerada, esse benefício, você vai ter o afastamento genérico da exigência da perícia. É possível que você faça o requerimento a partir da apresentação de um laudo médico junto ao meu INSS, virtualmente, tá? Mas voltando aqui à situação da perícia médico-social. O que é que a Turma Nacional de Formalização de Jurisprudência ela nos chama a atenção? Que a gente tem que observar todo o contexto de vivência do indivíduo, né? Então, eu gosto bastante de utilizar um exemplo de um julgado, tá? Que ele é até, digamos, ele é até citado por Frederico Amado na obra dele, que é o cenário de um jovem que é albino. Esse jovem albino, ele vive numa comunidade rurícola, certo? Bastante isolada, e para esse jovem albino foi concedido o pagamento do BPC, tá? Apesar da gente naturalmente, mesmo que de modo leigo, conseguir visualizar que o albinismo ele não é uma espécie de deficiência, mas para aquela condição econômica, social e todas as características, inclusive o grau de estudo, né, o grau de instrução daquele jovem no seu ambiente, em sociedade,
serem consideradas, a gente passa a observar, passa a perceber que o albinismo ele representaria sim uma barreira, uma vez que, sendo o jovem albino, vivendo em uma comunidade que é rurícola, tendo todo o seu ciclo familiar, o seu ciclo de amigos, toda a sua vida em comunidade, naquele ambiente, expô-lo ao sol, tá? Poderia prejudicar a sua saúde, como também é irrazoável exigir que para que ele aufira renda, aufira o seu sustento, ele se retire do seu ambiente familiar, do seu ambiente em comunidade, vá viver em um outro ambiente urbano, tá? Tentar auferir renda de outras formas, com atividade, por exemplo, remunerada noturno, se afastando de todos que ele convive. Tá? Então, quando a gente trata de perícia médico-social, na verdade, o que o legislador e os tribunais eles estão querendo chamar a atenção é para você observar todos os fatores, não só o fator médico, mas também uma valoração para os fatores ambientais do indivíduo, tudo que circunda a vida daquele indivíduo, ok? Então, basicamente, esse é o regramento geral que a gente tem para falar sobre o BPC. E eu estou deixando aqui para vocês também o nosso regramento legislativo, né? Como é que funciona a disciplina legislativa acerca do BPC, que aí a gente vai observar essa disciplina, como eu já coloquei, na nossa Constituição Federal, no capítulo que trata da seguridade e da assistência, tá? E a gente vai observar também a partir da LOAS. Então, aqui nos artigos 20 ao artigo 21A, a gente vai observar as regras sobre o pagamento de BPC. Eu peço, assim, um pouquinho de atenção de vocês para que vocês leiam com bastante cuidado, uma vez que nós tivemos duas alterações legislativas bem importantes nesses 2 meses, tá? Primeiro, a gente teve uma proposta pelo Congresso de alteração desse regramento da renda para que fosse modificada a regra de até 1/4 de salário mínimo para até meio salário mínimo. Essa proposta ela foi vetada, o veto foi derrubado e depois ele foi novamente alterado. Então, a gente manteve a regra de 1/4 de salário mínimo, ok? Tá? Então, o que é que a gente pode chamar aqui a atenção de vocês? O que é que esse dispositivo ele vai nos trazer de modo assim bem especial? Primeiro, a gente pode observar como é que se dá essa composição do núcleo familiar, como eu já coloquei para vocês, né? Cônjuge, companheiro, pais, madrasto, padrasto, irmão solteiro, filho, enteado, menores tutelados, desde que vivam todos sobre o mesmo teto. A gente vai observar ainda quem é o deficiente. Então, esse conceito da pessoa com deficiência, ele está em acordo com o estatuto, tá, da pessoa com deficiência, né? Então, ele vai considerar essa expressão aqui, ó, barreiras. Lembrando bem que essas barreiras elas vão ser avaliadas através de uma perícia médico-social, tá? A gente vai observar ainda essa situação de incapacidade do deficiente e do idoso. Aí aqui, observe bem, a renda igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo. Vejam, a mudança legislativa, como ela é recente, né? Lei 13.982 de 2020, ela é deste mês de abril. Tá? Esse benefício ele não vai poder ser acumulado com nenhum outro tipo de benefício. Um outro cenário que a gente chama a atenção é que se o indivíduo ele viver em uma instituição de longa permanência, como é o caso, por exemplo, dos asilos, né, das casas de repouso, o pagamento para esse benefício para outros idosos, ele não altera, ele não vai entrar nesse cálculo da renda per capita, tá? A gente vai ter esse cenário ó, de perícia médica social aqui, como eu coloquei para vocês, previsto expressamente por lei, tá? O que é que essa perícia social ela também vai chamar atenção, professora? Veja, na perícia social é comum você observar nos requerimentos administrativos, até mesmo porque eles são feitos por meio de autodeclaração, informação se na sua residência tem geladeira, se na sua residência tem televisão, quantos aparelhos, se você tem acesso à internet, se você tem piso de cerâmica na casa, se a casa ela tem fogo, se a casa ela tem cobertura, se é casa própria, se não é casa própria, se é alguém da família que já recebe algum tipo de benefício social. Enfim, você vai ter várias perguntas, tá? Se tem aparelho de rádio, se tem aparelho de telefone, para fazer essa análise assim bem genérica da condição ambiental e social daquele indivíduo, tá? A gente vai observar ainda dentro do regramento que essa renda ela pode eventualmente vir a ser flexibilizada em alguns casos específicos, como eu coloquei para vocês,
E eu não vou considerar estágio e contrato de aprendizagem para o cômputo deste cálculo, tá? Agora, claro, desde que esses contratos de estágio e esses contratos de aprendizagem, eles efetivamente sigam, né, os parâmetros legais, tá? Não sejam, assim, contratos de fachada, encobrindo relações de emprego, certo? Um outro ponto é acerca do impedimento de longo prazo, né, como a gente também já chamou a atenção, que seria um impedimento no prazo mínimo de 2 anos. É possível que a gente utilize de outros meios comprobatórios, além da perícia médica, né, para concessão desse benefício, certo? Então, eu vou observar a condição de miserabilidade do grupo familiar e a vulnerabilidade também em várias outras situações, como, por exemplo, vamos imaginar que o beneficiário ele já seja um beneficiário de outros tipos de programas, né? Ou então eu já tenho uma situação, por exemplo, que a mulher ela já vivenciou uma situação de violência doméstica, então ela já recebeu algum tipo de cobertura da assistência social. Então todos esses dados eles vão ser considerados para avaliar essa condição de vulnerabilidade, tá? É possível ainda que esse benefício ele seja pago a mais de um membro dessa família, certo? Agora, claro, quando ele é pago a mais de um membro, no exemplo de 2 idosos, né? Vamos imaginar um casal de idoso. A renda de um, o BPC de um, ele não entra no cálculo dessa renda per capita para verificar o preenchimento dos requisitos do BPC do outro idoso ou do outro indivíduo, certo? Essa nossa situação nova, em razão do coronavírus, do Covid-19, justificou o acréscimo na legislação do artigo 20A, tá? Então, aqui a gente vai chamar a atenção para algumas situações em que permite a ampliação para até meio salário mínimo, certo? Que é exatamente aquilo que o Congresso ele chamou a atenção, o presidente ele acabou vetando e depois houve uma derrubada desse veto, certo? Agora sim, aqui no parágrafo seguinte a gente vai trazendo aquelas regrinhas que nós já estudamos dentro dos próprios princípios de seguridade social, né? De como é que você vai fazer o pagamento dessa renda, né? Então, vai se chamando a atenção de que esse pagamento, considerando até meio salário mínimo, ele vai observar uma escala gradual, tá? Então, você vai ver vários graus, como o grau de deficiência, dependência de terceiros, circunstâncias pessoais, circunstâncias ambientais, fatores socioeconômicos, familiares, o comprometimento do orçamento familiar para o pagamento daquela renda, o benefício daquela renda, o grau de deficiência, o nível de perda de autonomia e diversas outras situações que podem justificar uma flexibilização dessa regra de 1/4 de salário mínimo, tá? Aí aqui eu chamo a atenção de vocês para alguns dos conceitos, né, que são bastante discutidos, né, e falados dentro da jurisprudência, como é o caso, por exemplo, da pobreza absoluta e da pobreza relativa, né? Então, assim, você vai ter situações de que, se eu considero apenas objetivamente, seja 1/4, então seja meio salário mínimo, é como se eu estivesse dando para o critério da pobreza um caráter absoluto. Mas eu posso ter um indivíduo que até tenha uma renda um pouco maior do que 1/4 de um salário mínimo, certo? Mas que, de modo relativo, ele tenha, inclusive, uma necessidade bem maior do que aquele que tem uma renda menor, né? Então, é necessário você fazer essa adequação para as situações pontuais de cada indivíduo. Inclusive, há um caso assim, bem interessante que foi se discutido, né, pela academia, em razão de um julgado, de uma criança que ela tinha paralisia cerebral e a mãe percebeu, a partir do uso de um tablet, que essa criança, ela apresentava emoções, né, quando se passava um filminho, um joguinho no tablet, um desenho, então ela apresentava algum tipo de reação, de emoção, seja com o olhar, com um sorriso. Porém, ao ser feita a avaliação, a existência do tablet prejudicou o pagamento do benefício, né? O que beira um absurdo, porque é como se o tablet ele fosse visto como um artigo de luxo, mas para aquela condição daquela criança, se a gente utiliza como parâmetro de critério de pobreza absoluta e pobreza relativa, a gente vai perceber que o tablet ele não era artigo de luxo, né? Ele era um artigo praticamente essencial para a criança ela poder vivenciar um pouquinho, né, das suas emoções, né, e até mesmo tranquilizar a sua família, né? Então, o legislador ele vai trazendo essas
situações, né, especiais acerca desses parâmetros que devem ser observados, considerando o nível educacional do indivíduo, o local da sua residência, se tem alguma espécie de limitação funcional, quantas pessoas convivem, moram naquele ambiente com o indivíduo, se há necessidade desse indivíduo ter, de modo permanente, o apoio de um terceiro, tá? Até que ponto o orçamento familiar ele vai estar, digamos assim, comprometido para o tratamento, para os cuidados com esse indivíduo, certo? E o pagamento desse benefício, ele vai poder ser revisto a cada 2 anos, tá? Para se observar da existência ou não de critérios que justifiquem, né, a sua manutenção. Ele pode vir a ser cancelado desde que você observe algum tipo de irregularidade, seja na concessão ou na manutenção ou utilização do pagamento de benefício. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa, em tese, ela recebeu o benefício regularmente. E já recebendo o benefício, ela começa a realizar outras atividades remuneradas, né? Aí esse cenário justifica uma suspensão ou até mesmo um cancelamento do benefício, tá? Porque em razão de ser um benefício assistencial, ele tem que ser pago para aquele que não tem outros meios de auferir a sua renda, certo? Logo, você exercer atividade remunerada é um empecilho para esse tipo de pagamento, tá? Aí a gente vai ter ainda, com o cenário da pandemia, o acréscimo do artigo 21A, que é que você vai permitir também essa suspensão de pagamento quando esse deficiente, né, por exemplo, ele receber algum tipo de atividade remunerada, ou seja na condição de aprendiz, ou seja na condição de emprego, ou a gente vai ter um cenário diferenciado com o afastamento desse cenário de pandemia do coronavírus, que aí você vai justificar uma reavaliação, seja da barreira em razão da condição deficiente, ou também em razão das condições ambientais, sociais e os fatores econômicos que circundam a vida daquele indivíduo, tá? Mas é importante a gente chamar a atenção ao seguinte: a pessoa com deficiência que é beneficiária do BPC, se surge uma oportunidade de emprego, se surge uma oportunidade de contrato de aprendizagem, ela pode ir? Pode. Enquanto ela estiver tendo essa outra remuneração, o benefício dela está suspenso. A partir do momento que o contrato de aprendizagem ou então o contrato de emprego ele é cessado, então ela retoma a percepção do BPC, tá? Então é importante a gente chamar atenção para esse cenário, certo? Uma outra coisa interessante para chamar a atenção de vocês é que, como a gente já colocou, esse BPC ele não pode ser acumulado com outro tipo de benefício, tá? Eu não vou ter mudança no cálculo se o indivíduo estiver em instituição de longa permanência, né, ou de acolhimento, tá? Ele vai ser pago tão logo estiverem presentes e comprovados todos os requisitos para o seu pagamento, a comprovação por meio dos documentos que, eventualmente, a autarquia previdenciária ela venha solicitar, né, a partir do momento que for realizada aquela declaração de núcleo familiar, de composição de renda, certo? E a gente vai observar ainda que mesmo que o município ele não tenha serviços para o pagamento e avaliação, né, desse benefício, vamos imaginar que a gente está numa localidade que o município ele não tenha agência, né, do INSS. Então, esse benefício ele vai poder ser pedido e encaminhado para um município mais próximo que possua essa estrutura, tá? Ele pode ser revisto, como eu já coloquei para vocês, seja porque cessaram as condições de barreira, ou seja, porque a situação econômica e os fatores sociais e ambientais daquele indivíduo também se alteraram, que não se justifique mais o pagamento. A gente vai ter ainda o permissivo de que esse BPC ele seja pago para o portador de deficiência, sem necessariamente impedir o pagamento de outros benefícios, tá? Eu tenho a possibilidade, certo, do portador de deficiência exercer atividade remunerada e depois retomar o pagamento, a percepção do BPC sem maiores prejuízos, certo? Então, assim, aqui eu encerro, né, o nosso primeiro bloco acerca das benesses que são apresentadas pela LOAS
E aí, no bloco seguinte, a gente vai tratar um pouquinho, né, dos outros 4 benefícios e serviços de cunho assistência social, tá bom? Até daqui a pouco.